Olá! Começa agora o Legião Estrangeira, o programa da TV Cultura que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo, ou não, para falar dos acontecimentos do mundo e da nova posição do Brasil no cenário internacional. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Garcia Montoya, colombiano, que trabalha no Brasil para a agência F, espanhola. Chantal Reyes, libanesa, do jornal Libération, francês, e do jornal suíço Le Temps, de Genebra. China Roster, canadense, da rádio Monocle 24, da Grã-Bretanha. Bill Hinchberger, norte-americano, do brasilmax.com. Olá, obrigada por terem vindo. Minha primeira pergunta hoje é a seguinte: esses acontecimentos relacionados a mortes em São Paulo, homicídios em ascensão, é notícia internacional? Alguém escreveu sobre isso? Bom, em nosso caso, interessou bastante, mas também pelo fato de Brasil estar preparando-se para duas competições esportivas mundiais, a Copa do Mundo de Futebol e a Olimpíada de Rio de Janeiro. Então, sempre essa questão de segurança sempre interessou, e agora ainda mais. Então, se noticiou. Mas qual é a ótica do noticiário? Quer dizer, o que o noticiário conta nesse caso aí, Montoya? Bom, há uma divulgação de dados oficiais pela Secretaria de Segurança do Estado e os números são para ficar de olho, a ver o que está acontecendo. E isso que o leitor de fora quer saber. O que está acontecendo no Brasil, um país que não tem guerra, um país que não era para estar com esses índices de mortes violentas. Tá, e o fato de ser em São Paulo fica individualizado ou fica misturado no Brasil? Bom, na verdade, quando se divulgam dados entre Rio de Janeiro, ainda mais de olho no Rio que de São Paulo mesmo. Tá bom. Mas São Paulo também tem esse antecedente de 2006, do que aconteceu, então a gente sempre vai associar o tema. Tá bom. Eu acho que uma outra coisa que tanto o jornalista aqui, o correspondente, faz isso de forma seca, que faz de uma forma objetiva, a imagem que isso dá, especialmente com os eventos vindo no futuro, é que é um lugar violento, que é um lugar complicado, que inclusive para o turista vir, para o empresário vir, dá uma imagem de um lugar não seguro. O que me chama a atenção nesse episódio, nesse surto de violência, e que, bom, já é sabido que o Brasil é um país extremamente violento, que tem, inclusive, números de homicídios dolosos que não condizem com um país que não tem guerra. O número é tão alto, que às vezes mais alto do que em países em guerra. Agora, o estado de São Paulo tinha conseguido reduzir a níveis quase aceitáveis o número de homicídios, inclusive o índice por 100 mil habitantes, que voltou a um nível mais civilizado. Agora, isso aconteceu ao longo de vários anos e agora parece que eles não estão conseguindo estabilizar. É interessante porque eu não fiz uma matéria sobre esse tema, mas a segunda-feira passada estava chegando lá na favela Paraisópolis. Quando eu cheguei lá, foi um monte de choque lá, um monte de PM fazendo Segunda-feira foi justamente o dia em que a polícia descobriu em Paraisópolis a famosa lista de policiais para serem mortos e tal. Então você estava lá nos acontecimentos. Isso. Quais são as notícias? Para mim foi uma surpresa quando eu cheguei, porque a gente chegou lá às 8 horas da manhã, segunda-feira, para mim deu um choque. Mas, por isso eles descobriram lá, mas não foi uma morte o fim de semana passado lá, foi em São Luís, eu acho. No Jardim São Luís, né? Isso. E o que você foi fazer na favela de Paraisópolis? Na verdade, a gente estava fazendo uma matéria sobre uma casa de Gaudí brasileiro lá, então... Que casa é essa? Um artista. Agora, Montoya, o São Paulo conseguiu reduzir de maneira forte os homicídios e isso durou 10 anos. E agora, pelo jeito, o Estado está tendo dificuldades em estabilizar esse nível de violência mais baixo. A Colômbia tem uma experiência que é sempre citada como exemplo aqui no Brasil de redução do número de homicídios. Baixaram cidades como Bogotá, Medellín, as duas principais da Colômbia, mas era muito alto. Ainda é alto, mas era tão alto
que foi destacado conseguir baixar. Mas tive uma época, Chantal, que voltou a subir um pouco. Desemprego, menos oportunidades de educação, com certeza incidiu. E agora, de novo, está voltando a cair. Mas foi um exemplo e foi uma opção do governo de não criminalizar a favela por ser favela. Medellín é a sua cidade, né? Minha cidade, eu moro em Bogotá, minha família mora em Bogotá, mas eu sou de Medellín. Bom, o primeiro encontro entre Farc e governo? Como é que você acha que repercutiu na Colômbia? Você tem notícia? Não, Colômbia, eu acho que pela primeira vez, Colômbia, não falando do mundo, porque o mundo sempre vai torcer a favor da paz, é lógico, a solidariedade e a cooperação. Mas é a primeira vez que o colombiano está acreditando. Ah, é? Por quê? Nas outras vezes não acreditava porque foram... As Farc têm, desde os anos 60, 63, começaram, quase 50 anos de as Farc, e todos os intentos não davam. O mais ambicioso foi final dos anos 90, com o ex-presidente Pastrana, 42 mil quilômetros quadrados entregados para as Farc para poder fazer a negociação e não deu certo. Agora, o presidente Santos, que tem uma vantagem, a diplomacia dos Santos aproximou a Venezuela, que não se tinha com Uribe, apesar de ele ser era o ministro de Defesa de Uribe. E o governo acredita mesmo. Mas tem uma coisa, Ivan Marques, o primeiro dia lá no Oslo, falou, é uma coisa lenta. Oslo é onde foi o cenário do primeiro encontro, né? O segundo vai ser em Cuba, agora nas próximas semanas. Mas ele falou, vai fazer uma coisa bem devagar, vocês não vão esperar resultado na hora, então a gente sabe que tem que ir devagar. Chamou muita atenção uma holandesa presente na mesa de negociação pelo lado das Farc. Quem é essa pessoa? Bom, é uma menina que cai... Muito bonita, chamou atenção por isso. Ela foi militante das Farc, entrou pelo conhecimento pela internet, logo tive algum contato na Europa com representantes das Farc e foi lá, estive lá. E a família, lógico, discordava, o governo colombiano apoiado a família, procuraram ela, tem histórias de que ela estava sequestrada, sendo que ela mesma... Sei. Mas agora apareceu e é uma das cartas das Farc para tentar recuperar um pouco essa credibilidade internacional que tinha. Como é que vocês acham que é a imagem das Farc no mundo, desses movimentos, vamos dizer, da América Latina, que aparentemente lutam pela justiça social, não é isso? Eu acho que mudou. Eu acho que na década de 60, 70, você tinha mais um romantismo, Che Guevara, essas coisas todas, que eu acho que uma grande parte da população mundial estava mais ou menos a favor, se não a favor, pelo menos tinha uma simpatia. Talvez. Agora, eu acho que com todas essas histórias, quem acompanha o envolvimento com narcotráfico, essas coisas todas, eu acho que a imagem mudou. Mas ainda sobra algumas dessas pessoas, como essa holandesa, porque isso não é uma coisa rara, não. Na década de 60, 70, na América Central, eu lembro que eu estava fazendo cobertura em Guatemala, El Salvador, essas coisas, e eu conhecia alguns desses, tinha os gringos, sabe, tinha um gringo ali entre a tropa aí dos guerrilheiros. Era sempre um ou outro que vinha, um pessoal assim que queria mudar o mundo e achava que era assim como fazer. Brasileiros também tinha. Quando eu cheguei, dois brasileiros de 16, 17 anos, um de Manaus, outro de São Paulo, foram lá a vestir a camisa das Farc. Agora a imagem deles mudou porque, como o Bill disse, eles se envolveram muito nos sequestros, no narcotráfico e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, sem perder em vista de que a política, por exemplo, de Álvaro Uribe, também houve abusos e os paramilitares de direita também fizeram barbaridades. Então, não é apenas as Farc, é um contexto geral. Agora, hoje as Farc são isoladas, elas conseguem ainda resistir, mas se enfraqueceram politicamente e militarmente. E, ao mesmo tempo, o governo colombiano sabe muito bem que ele nunca vai conseguir uma vitória total sobre eles. Por isso,
há essa tentativa de negociação. É bom que, pela primeira vez, os colombianos acreditam. Legião Estrangeira volta já. Ladies and gentlemen, please be advised Ladies and gentlemen, please be advised De volta ao Legião Estrangeira, o programa que repassa os acontecimentos da semana anterior com correspondentes internacionais sediados no Brasil. Bill, você veio, é a sua primeira vez no programa Legião Estrangeira. É verdade. Então, minha pergunta é, quem é você? Bom, quem sou eu? Boa pergunta. Não, eu nasci na Califórnia, região de Los Angeles, e eu fiz faculdade em Berkeley e, eventualmente, eu caí aqui em 86. E eu cheguei naquele famoso dia do primeiro jogo contra a França que o Brasil perdeu, em 86, quando o Zico perdeu o pênalti, justamente naquele dia, exatamente, no México. O país em prantos. Exatamente. E aí eu fiquei 22 anos aqui como correspondente. Trabalhei com vários meios, mas os mais conhecidos, Financial Times, Business Week e outras coisas. E hoje você mora onde? Você não mora mais no Brasil? Agora estou morando em Paris. E fazendo o mesmo trabalho? Eu continuo trabalhando como jornalista e também eu sou proprietário de um guia para turistas em inglês sobre o Brasil, brasilmax.com. E eu continuo com alguns projetos no Brasil, inclusive eu estou aqui no momento trabalhando num guia, um livro, esses guias tipo 4 rodas, mas para a National Geographic, que vai ser lançado no ano que vem. Bill, você já votou? Já voltei. Estados Unidos, eu votei no Obama. Eu não, graças a Deus, né? Eu tenho Por que muitas... você resolveu votar no Obama? Olha, eu tenho muitos críticos do Obama, inclusive algumas coisas que temos da política externa, inclusive, mas eu acho que é a opção mais sensata. Eu acho que pelo menos uma pessoa de cabeça aberta e puder fazer relações melhores com o resto do mundo e também tentar, de uma forma, melhorar as coisas para as pessoas médias e menos favorecidas nos Estados Unidos. Dentro do próprio. Mas não é perfeito. Eu tenho muitos problemas com o Obama, mas dado a opção, é melhor. O resultado das eleições dos Estados Unidos importa para os outros países do mundo? O que você acha, China? Que importa para o Canadá? Eu acho que importa, porque o intercâmbio entre os Estados Unidos e o Canadá é o maior intercâmbio entre dois países no mundo. Sim. Então, eu acho que a maior parte do povo canadense, eles querem que Obama ganhe. Sim. Porque... Mas eles não votam. É curioso, né? Porque ainda eles estão fazendo propaganda no Canadá. Porque de vez em quando tem alguns canadenses que têm direito de votar nos Estados Unidos. Por exemplo, na década de 70, tinha alguns draft dodgers que eles foram para o Canadá para fugir à guerra no Vietnã. Sim. Então, eles viraram canadenses, mas ainda eles têm o direito de votar nos Estados Unidos. Mesmo sendo desertores? Então, ainda eles estão fazendo... Quando você diz que é o maior intercâmbio entre dois países do mundo, que tipo de intercâmbio? O quê? Comercial? Petróleo, coisas assim. Por exemplo, da minha província, Alberta, a gente tem a Alberta Oil Sands. E de lá, a gente vende muito petróleo para os Estados Unidos. E também... gás natural e papel, recursos naturais, porque o Canadá é um país enorme, sem população. Então, eu acho que a população do país inteiro, do Canadá, é a mesma população de Califórnia. Não, pode ser. Qual é a população do Canadá? 30 milhões de pessoas. Então, com um território que é parecido com o do Brasil e do próprio Estados Unidos. Maior, né? a verdade, o Canadá é o segundo país maior do mundo. Só a Rússia é o maior país e depois é o Canadá.
Então, a população dos Estados Unidos é 10 vezes maior do que Canadá. Tá. E a integração com o Canadá é muito forte, inclusive em algumas coisas populares, como o esporte, por exemplo. O hóquei no gelo é um campeonato canadense e Estados Unidos. Tem no basquete e no NBA tem time em Canadá. Beisebol também tem em Toronto. E sim, tem toda essa interação. E para o Brasil, vai fazer diferença quem ganha a eleição nos Estados Unidos? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil não está no nível assim no radar suficiente para para fazer uma diferença no nível presidente. Eu acho que eles vão deixar com os técnicos e os técnicos vão levar e o interesse maior comercial. Tá, quer dizer, quem cuida, só um minutinho, quer dizer, o que você está dizendo aqui, quando você fala técnicos, é a diplomacia, quem diplomacia cuida, é a diplomacia oficial profissional. do Departamento de Estado. Vamos dizer, menos político e mais relacionado com os interesses dos Estados Unidos exatamente. Só se acontecer alguma coisa de destaque, assim, que a gente não pode prever, mas poderia imaginar, por exemplo, um atrito Venezuela-Estados Unidos. De repente, onde o Brasil ficaria nisso seria importante, mas no momento, não. Chantal? Não, certamente não. A América Latina inteira não está no radar, mas, ao mesmo tempo, para os Estados Unidos, o Brasil é muito importante porque é considerado um fator de estabilidade no continente. E eles já se acostumaram à ideia da autonomia da diplomacia brasileira. Eles sabem que não podem impor coisas para o Brasil. Mas, mesmo assim, eu acho que tem uma coisa em relação ao Brasil, que é essa coisa que não é um problema com o Brasil. Então não é uma preocupação da política externa, não é isso? Não é uma preocupação. Da política externa dos Estados Unidos. Sim, no caso da Colômbia, também não muda muito. Por mais que com o governo republicano, Bush, tive uma aproximação, Colômbia foi o único país da América do Sul em apoiar a guerra de Iraque, coisas assim. Com o governo Obama, se conseguiu consolidar o TLC, então não mudaria muito. O que é TLC? Tratado de Livre Comércio, Tá. Que existe já entre Colômbia e está andando, Colômbia e Estados Unidos. É interessante o voto do latino. Sendo uma população grande nos Estados Unidos, eu acho que os dois candidatos ainda ficaram atrás por essa conquista. Obama fez umas propagandas falando em espanhol, tentando falar em espanhol, e o filho de Romney, perfeito espanhol, fez já uma campanha mais direta. Então, a gente não sabe lá o voto latino, colombianos em Nova York, brasileiros em Boston, mexicanos por todo lado, cubanos em Miami, como vai incidir nisso? Agora, por que pode... a eleição é terça-feira. Eu te perguntei se você já votou e você disse que você já votou. Sim. O próprio Obama votou antes. Votou, sei lá, no começo da semana. Antes, inclusive, do do furacão. Não tem um dia de votar? Tem, mas sempre tinha, isso não é uma coisa nova, não. Sempre tinha o que eles chamam absentee ballot. Um voto na ausência, ou sei lá, que você traduzir. Mas era mais ou menos dirigido para os empresários que viajavam, essas coisas, mas que dava a oportunidade de você voltar num papel, eles mandavam pelo correio naquela época, e você fazia votação e você mandava de volta. Isso, de fato... Então, você votou pelo correio? Eu fiz pelo correio. Alguns estados podem fazer eletronicamente, mas tudo nos Estados Unidos é por estado, então depende do estado. Na Califórnia tem que fazer um papel ainda. Tá. E você volta. Isso é uma coisa muito comum para as pessoas que vão estar fora da sua cidade no dia da eleição. Algumas pessoas começaram a aproveitar disso para que é mais conveniente. Então, em vez de precisar ficar na fila, eles voltam antes, mesmo que eles vão ficar na sua cidade. A campanha do Obama acha que quanto mais pessoas votarem antes da eleição, mais fácil é o Obama ganhar a eleição. Eu li isso nos jornais. Por quê? Bom, porque quem vai votar no Romney, que vai votar nessa ausência, assim, seriam mais os empresários. Tá. E normalmente os republicanos ganham mais nesses votos de gente que está fora. Mas tem muita gente do lado do Obama que também está fora das suas cidades, e mas essas pessoas têm menos motivação, eles não estão tão ligados com política, então eles têm uma ligação menor. Tá, e o Obama está fazendo questão para eles voltarem. Agora,
Agora, o voto, na verdade, não depende da soma das pessoas que votaram em cada um nos Estados Unidos, né? As pesquisas, É possível popular, ganhar, voto popular, ele- não, o Gore ganhou e perdeu, né? O Al Gore, que foi o Al o- Gore contra o Bush. Não, é um sistema um pouco complicado, mas é um sistema que chama colégio eleitoral. E, basicamente, cada estado tem um número de pontos mais ou menos relacionado à sua população. E você ganhando o estado, por seja um voto, você ganha todos os pontos daquele estado. Então, que eles vão disputando muito forte alguns estados onde está muito pau a pau. Então, Ohio, tem Colorado também, tem Flórida, alguns estados onde eles estão. Meu estado, Califórnia, vai para o Obama de todo jeito. De certa forma, meu voto nem conta. Chantal, você passou uma temporada no Líbano agora, de onde você nasceu, aliás, né? Como os telespectadores já sabem. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Para o seu país e para a Síria, quem ganha a eleição nos Estados Unidos, você acha que vai influenciar na vida de vocês? Olha, influencia a região inteira, na verdade, pelo envolvimento dos Estados Unidos na região, inclusive pelo apoio deles a Israel. Agora, que justamente é um dos motivos do anti-americanismo que o próprio Obama, apesar do perfil mais moderado e da mão estendida aos muçulmanos, não conseguiu reduzir. Mas se o Obama não, o Mitt Romney não tem uma política, pelo que eu entendi, não sei, talvez esteja enganada, não tem uma política, um projeto muito claro sobre a política, a diplomacia que ele seguiria. Inclusive porque parece que os republicanos são muito divididos sobre a questão. Mas ele critica Obama dizendo que ele não apoia suficientemente Israel. Então, se ele critica uma falta de determinação, acho que ele disse. Então, se ele ganhar e ele vai ser o ídolo dos anti-americanos da região, isso vai dar motivos e combustível para movimentos radicais islamistas como o Hezbollah. Isso não é bom. Agora, no caso... Se Mitt Romney ganhar. Isso. No caso do Líbano, o George Bush, que era republicano, foi muito bom para o Líbano, porque graças ao apoio dele, quando ele era presidente, o Líbano conseguiu a retirada das forças sírias que ocupavam o Líbano há 30 anos. É bom lembrar que o Líbano é um país muito pequeno, mas estratégico na região e dividido. Metade da população apoia o Ocidente e os Estados Unidos, e a outra metade segue o Hezbollah e é seguidora do Irã. E, infelizmente, até agora, o Irã apoia mais a parte do Líbano que segue ele do que o Ocidente apoia a parte do Líbano que é contra o Hezbollah e que é contra, inclusive, o regime de Bashar al-Assad. Agora, se Mitt Romney, eu duvido, por exemplo, agora o caminho está sem volta. O Obama está pedindo a saída de Bashar al-Assad e a organização da oposição. O Mitt Romney, duvido que ele volte atrás. Isso não seria... não seria possível. Agora, a Síria, o conflito na Síria se estendeu para o Líbano, né? Sim, o conflito da Síria se estendeu para o Líbano há 10 dias atrás, um pouco mais, no dia 19 de outubro, a Síria, num atentado que foi atribuído à Síria, o chefe da inteligência da polícia libanesa foi assassinado. Esse senhor era procurado há anos que a Síria tenta matá-lo porque ele desvendou o assassinato do ex-premier Rafiq Hariri. Ele foi que, por exemplo, nas investigações que conseguiu chegar até o Hezbollah, que foi o executante. Algumas pessoas do Hezbollah são envolvidas no assassinato e, recentemente, no mês de agosto, ele mandou prender um ex-ministro do Líbano, que é muito amigo de Bashar al-Assad. Este chefe da polícia que morreu. Ele mandou prender um ex-ministro libanês, que é muito amigo de Bashar al-Assad, e que estava planejando uma série de atentados no Líbano com explosivos vindo da Síria. Sim. E a ideia era justamente desestabilizar
desestabilizar o Líbano, atiçando o ódio religioso entre cristãos, muçulmanos, entre os vários ramos do Islã, para justamente dar um pouco de sobrevida para o regime sírio. Qual é a aposta da Síria? Eliminar os inimigos do Líbano, porque o Líbano é um país estratégico, é o vizinho dela, pode ser uma base de retaguarda para a oposição dela, e também tentar regionalizar o conflito, estendê-lo para os vizinhos, para ganhar tempo, para o regime ganhar tempo. Agora, rapidamente, que nós estamos no fim do programa, qual é a posição dos Estados Unidos hoje? O que a secretária de Estado faz, a Hillary Clinton? Ela falou que eles deveriam fazer... Na Síria, né? Exatamente, que eles têm que reorganizar... A oposição. Eles tem um grupo de oposição agora, eles querem ampliar e colocar novos elementos aí, fazer um novo grupo, se fosse um pré-parlamento, assim, que eles estão pensando. Porque ela falou na Croácia que eles, os membros, eles foram embora faz 20, 30 anos do país. Então, as pessoas que estão nessa oposição. Né? Exatamente. Eles estão apoiando os... É bom primeiro dizer que todas as ditaduras da região eram apoiadas pelos americanos, né? Porque, só que com os movimentos da oposição à chamada Primavera Árabe, os Estados Unidos tiveram que recuar e apoiar as aspirações à democracia. E agora, no caso da Síria, eles estão apoiando os movimentos rebeldes, não com armas. Legião Estrangeira fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau.